Olá, vamos fazer mais aqui um vídeo falando sobre os provérbios de Salomão. Sejam bem-vindos, mais um estudo fantástico aqui nesse momento. E aí, de posse aí dos seus caderninhos, da sua apostila, do seu bloco de anotação, vamos junto comigo estudar mais um pouquinho dos provérbios. Eu estou aqui com a minha Bíblia, espero que você esteja com a de vocês, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 29. Capítulo 29 aqui, a gente vai começar pelo versículo 14. Então, vamos que vamos? Vem comigo, vamos junto, vamos para frente. Bom, versículo 14 fala o seguinte: o rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Olha só o que ele está falando aqui. Ele está falando daquelas autoridades, do governante que governa, que cuida dos pobres, aquele que olha para eles, né? Então, a gente sabe que já falou sobre isso, que os governos autoritários, opressores, ditadores, eles tendem a oprimir as pessoas. E uma coisa importante que eu vejo aqui no versículo 14, quando a gente governa a nossa vida, levando para o individual, a gente tem que entender uma coisa muito importante nesse versículo aqui. Quando a gente fala de pobre, vamos tirar da parte literal da coisa e vamos entender o caminho que os nossos irmãos, nossas irmãs, trilham ao redor de nós. Então a gente encontra uma verdade, encontra uma situação boa para nós, e é óbvio que a gente quer oferecer essa coisa boa também a quem está do nosso lado, ao nosso irmão. E a gente, muitas vezes, essa pessoa ela não vai querer esse caminho. Então a gente não pode julgar, por exemplo, a decisão dessa pessoa. Quando ele bota assim, o rei que julga os pobres conforme sua verdade, quando você respeita o caminho da pessoa, as escolhas dela. É isso que ela escolheu para ela e ponto final. Para que você vai ficar agora querendo julgar conforme a sua verdade? Então, aceita como é as coisas, siga seu caminho, continue fazendo suas situações e firmará o seu trono para sempre. Então, não cabe a nós julgar o caminho do próximo, não cabe a nós julgar aqueles que, na nossa concepção, ainda estão empobrecidos no seu coração, empobrecidos de Deus, da palavra de Deus. A gente pode ajudar da forma que a gente pode, dentro dos nossos limites, mas não julgar, porque é a escolha dele. E um dia, uma hora, ele vai fazer a escolha certa. Tá bom? Vamos que vamos? Vamos para o versículo 15, ele fala o seguinte: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Nossa, olha isso aqui forte, isso aqui. Aqui está falando da vara. Então, quando a gente fala de vara, fala de disciplina na Bíblia, né? Quando fala de vara. Então, aqui não pode ser interpretado a questão da vara aqui, da correção, como algo agressivo. A disciplina aqui colocada, ele é um ato de amor, a gente já tem falado sobre isso. É um ato responsável de amor, né? É o objetivo de você entrar ali, se encaixar numa linha, se encaixar num caminho. Então a vara no contexto aqui no contexto sempre quando colocada aqui nos provérbios, não é um castigo, a gente não pode interpretar como um castigo, e sim como um limites que a própria disciplina da vida nos impõe. Então a vara não pode ser colocada como um instrumento de agressão ou de violência, senão a gente foge do princípio da disciplina. Não se educa ninguém com espancamento, a gente sabe disso, né? E não se forja o caráter de nenhum filho com desrespeito às suas vontades, à sua personalidade. Então a vara aqui colocada é o símbolo da disciplina, a disciplina de estabelecer limites. Então, se os filhos crescem e a gente não estabelecer limites, já era. Eles não vão obedecer ninguém,
vão criar suas próprias leis. Então a vara administrada pela bondade, pelo amor, a disciplina, né, administrada pela bondade, pelo amor, com certeza salvará a vida de muitos aqui, né? E aqui a gente conclui: a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Então é óbvio, quem está entregue a si mesmo, ao Léo, vai ter suas próprias leis, vai se enfurnar com pessoas que não vale a pena, de mais companhias, vai repetir padrões negativos, talvez que uma sociedade corrompida a impõe, ou a qual meio ele se mistura, e aí vai causar realmente os infortúnios aqui e a vergonha à sua mãe, ou seja, seus pais, a todos que lhe deram a vida, lhe deram direções. E isso para a nossa vida também. Muitas vezes a vara da correção ela vem forte, e a gente tem que entender que ela está vindo para nos moldar, nos lapidar. Então, que possamos entender isso de uma forma sábia e mudar padrões, mudar atitudes, mudar comportamentos. Essa é uma forma muito boa da gente ver esse versículo aqui. O 16 fala o seguinte: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. É a multiplicação do mal. O mundo ele vai caminhando para uma degradação, né? Os valores morais são pisados, são escarnecidos, o respeito e a pureza vai se tornando uma chacota para muitos, né? As coisas desonestas vão sendo aplaudidas, a corrupção vai se instalando no coração dos homens e no meio onde vivemos dentro de uma sociedade. E aí é o que ele fala aqui: os ímpios se multiplicam, as transgressões multiplicarão. É óbvio, quanto mais tiver gente entrando no meio perverso, insensato, ímpio, pior ficará os valores morais dessas pessoas envolvidas. Não terão mais valores, nem morais, nem da família, e vai tudo se desintegrar. Então, e o que ele fala aqui: mas os justos verão a sua queda. Aquele que trilha o caminho da justiça, do bem, do amor, da prudência, da sabedoria, vai assistir de camarote a ruína de todos esses, porque a justiça ela tarda, mas não falha. Os justos sempre terão uma recompensa. Então faça a sua parte, caminhe no lado do bem, não se misture, né, com energias que vão te tirar do caminho da luz. Versículo 17: disciplina o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ou seja, disciplina, mostra a direção. A disciplina, é muito importante que a gente fale isso aqui, né? Porque o pessoal entende às vezes a disciplina, como a gente falou, a vara, como algo que tem que oprimir, né? A disciplina ela tem um propósito de reprimir uma tendência má, de inclinar o coração para o bem, de moldar uma pessoa, de encaixar uma situação a outra de uma forma que perdure. Então, a disciplina ela é um ato de amor, como a gente falou ainda há pouco. Ela não deve ser interpretada como um gesto de violência. A disciplina ela visa o bem, ela não visa o mal, ela visa trazer paz e não conflito e guerra. A gente sabe muito bem que a falta de disciplina e limites, está ligado totalmente a limites, a disciplina, ela, se não for colocada, ela destrói famílias, destrói relacionamentos. Então, a disciplina, pode colocar aí, ela é o amor responsável. Versículo 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Olha só que forte isso aqui. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Aquele que mantém a palavra de Deus perto de você, as escrituras sagradas no seu dia a dia, utilizando constantemente,
se apropriando de tudo isso, guarda a lei, será um bem-aventurado, como bem dito aqui. Então, mas uma nação que não tem isso, uma noção que se corrompe, ela é como um mapa de um viajante, né? Ela é como um mapa para um viajante, no caso, um pão para um faminto. Então, isso que eu estou falando é quando a nação, uma nação, por exemplo, um grupo, ele tem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é isso. Ela precisa ser externada, ela precisa ser entregue, ela precisa ser vivida. Porque sem isso, a nação se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra sagrada, a palavra divina, a palavra de Deus, ela é um mapa. Como eu falei ainda agora, o mapa para o viajante, o pão para o faminto, a água para aquele que sente sede. Então ela é muito preciosa, a palavra. Ela tem que fazer parte da nossa sociedade, porque senão o pessoal se destrambelha. O pessoal perde a noção, se desnorteia, vai criar suas próprias leis. E aí realmente vem a derrota. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é forte, ela é poderosa. É uma arma de defesa e também de combate, que alimenta, santifica, que causa as pontes necessárias para restaurar a nossa alma, como a gente está fazendo aqui nessa grande saga dos provérbios. Falando a palavra, interpretando a palavra, estudando a palavra, fortificando seus ensinamentos em nós. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, quando a palavra ela entra, ela transforma. Ela muda a gente de direção. Ela tira a gente, ela muda os polos energéticos e faz com que a gente se conecte com Deus. Versículo 19. O servo não se corrigirá com meras palavras, ainda que entenda, não obedecerá. Olha só, o servo não se corrigirá com meras palavras, ainda que entenda, não obedecerá. Aqui a gente fala do teimoso, sabe? O servo, o empregado teimoso, ou seja, vamos botar assim, o ser humano teimoso. É aquela pessoa, aquele cabeça dura, aquela pessoa que você tenta aconselhar ela e ela costuma manter o mesmo padrão, não quer mudar. Uma pessoa que você entrega um conhecimento, mas ele fala que eu já sei e engessa de uma tal forma que tudo que ele entende é o melhor dos mundos. A pessoa que não se permite ouvir um novo, não se permite a ser humilde e aceitar uma mudança interna. Uma pessoa dura de coração, uma dureza forte. Esse é o teimoso que ele fala aqui. Esse é esse que não se corrigirá com meras palavras, ainda que entenda, não obedecerá. Ele pode até entender, ele pode até falar que está entendido, pode até ver, mas ele não se rende e ele não obedece. E por ele não fazer isso, ele não aprende. E aí realmente vai ficar naquela dureza que ele mesmo escolheu para ele. Então aqui a gente tira facilmente aqui uma historinha, né? Da pipoca. Né? Eu até contei isso há pouco tempo. E a pipoca, por exemplo, quando você pega a sua pipoquinha aí para ver um filmezinho, você pega a pipoquinha para ir no cinema, você tem aí a sua pipoca tranquila, feliz, bonitinha, branquinha, uma delícia aquela pipoca, não é mesmo? E aí aquela pipoquinha, você tira do saco, você come, vai comendo, vai comendo. Quando acaba a pipoca, o que que fica lá no... O que que fica no saco? Lá no fundo.
aquele milho duro que não estourou. A gente chama de piruá. O milho da pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas engessadas, são aquelas pessoas que não teimosas, são aquelas pessoas que não se recusam a mudar, nem que a vida, a disciplina aconteça. Olha que forte isso. E olha que interessante, porque a pipoca ela vai ficando ali, e para onde vai esse piruá? Depois que você acaba o pacote, vai pro lixo. Então pessoas que estão teimosas não caminham, não vão ficar pelo caminho. E a teimosia é tão grande, porque se você pegar ali o piruá, esse milho da pipoca que se recusa de tentar mastigar, você vai quebrar teu dente. E vai ainda, agora isso ainda causa prejuízo. Então teimosia ela te causa prejuízo. Se engessar causa prejuízo. Não querer mudar causa prejuízo. Entender, mas não compreender, não adianta. Porque tem que ter três coisas importantes. Entender, tudo bem, que entender. E depois, compreender e aceitar. Essas duas coisas não estão aqui. E são essas duas coisas que são principais para que você possa assimilar um conhecimento. Aqui, o teimoso ele só entende. Então vai ser esse milho da pipoca que se recusa a estourar. Não vai dar alegria para ninguém. Então muitas vezes a gente passa pelo fogo, o fogo da vida, o fogo da disciplina que a gente acabou de falar, o fogo da correção, justamente com objetivos muito plausíveis. E aos olhos de Deus é o que nos dá a direção para que a gente realmente entenda que temos que passar pelo fogo, como a pipoca passa ali na panela, naquela temperatura, naquela pressão, mas na hora que ela aceita o estouro, ela vira aquela pipoca branquinha, nutritiva, aquela florzinha branquinha, nutritiva que vai dar alegria para todo mundo. Então, muitas vezes a gente vai passar por esse fogo. Vai ser dado as palavras. A palavra aqui, no caso colocado, é o caminho. Vai ser dada a direção. Então esteja aberto para isso. Esteja com o coração ensinável. Esteja com a vontade de ouvir, a vontade de aprender. Se permita isso. Não se deixa levar por dureza, pela prepotência, pela soberba, pela vaidade, que isso você se perde. E aí você perde a oportunidade fantástica da mudança, a oportunidade fantástica que Deus está te dando para você poder mudar. Muito forte isso aqui, tá? Então, vamos junto comigo aqui para o versículo 20. E o 20 fala assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Ele está fazendo uma pergunta, olha só. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Caramba, olha só o que ele está falando aqui. O perigo de você ter a língua solta. O perigo de você falar demais. Pergunta que ele faz: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Você tem percebido que você tem falado demais? Você tem percebido que você tem soltado bastante essa língua e tem falado coisas que não carecem de ser faladas, palavras tolas, insensatas, que subtraem a sabedoria? Você já se percebeu isso? Você já percebeu que uma palavra mal dita, mal colocada, você prejudica uma pessoa? Você causa um tumulto, causa uma discórdia? Você promove uma briga, promove uma contenda? Você já se percebeu? É isso que ele está falando aqui. Muitas vezes o silêncio é a melhor arma que a gente tem. O ouvir é a forma mais sábia de você poder entender e se colocar da forma certa. O encrenqueiro, ele gosta disso, ele gosta de falar, ele não está nem aí, ele não ouve nem o que fala. Dane-se, desse jeito.
Então, a forma, às vezes, incorrigível que você leva a vida, na forma de falar, ela pode ser muito prejudicial a você. Por isso que ele termina falando assim: maior esperança para o insensato do que para ele, do que o precipitado, daquele que fala demais, daquele que perdeu a oportunidade de ficar calado. Muitas vezes a gente na vida já aconteceu isso. A gente falou assim: pô, perdi a oportunidade de ficar calado. Falei demais. Não deveria. E aí a gente se arrepende. Isso quando a gente se arrepende. Tem pessoas que não se arrependem. Esse é o grande problema. Por isso ele faz o questionamento aqui. Vou ler de novo. Até botei minha Bíblia do lado aqui. Mas fantástico esse questionamento. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Comece a se olhar. Fica esse trabalho de casa aqui para a gente poder pensar aqui. Se observe. Dê um passo atrás e se olhe com a visão do observador. Tenta ver como é que você, observando de um pouquinho deslocado de você, como você usa suas palavras. Será que realmente, olhando a expressão do próximo, olhando a expressão da pessoa, eu estou causando algo bom para a pessoa? Pensa nisso, porque muitas vezes a nossa boca fala o que o coração está cheio. E a gente não pode perder esse controle de jeito nenhum. E outra coisa importante desse versículo, só para fechar aqui, desse estudo desse episódio. Às vezes a gente fala demais de nossos sonhos, das nossas coisas, antes do negócio estar concretizado. Cuidado, olha o que ele está falando aqui, agora que me veio para colocar dessa forma. Tem visto um homem precipitado nas suas falas? Você se precipita em falar coisas de seus projetos, de seus sonhos, coisas que ainda você está planejando e nem aconteceu. Não saia falando para todo mundo. Não desperdice as energias para todo mundo. Há muita inveja por aí, há muito mal olhado, muitas situações que vão te tirar energia. Porque você falar uma situação dessa para alguém, e esse alguém falar para você assim, começar a botar empecilho, começar a botar negatividade na situação, você vai perdendo sua força. Então toma cuidado, não seja precipitado nas suas palavras. Guarde para você, por isso que ele termina que até o tolo vai acabar se dando bem. O tolo, maior esperança para o tolo do que para ele. Até o tolo vai se dar bem com um precipitado. Então não seja precipitado no uso das palavras. Resguarde bastante. Pense, isso é sabedoria. Saiba bem utilizar as palavras certas e no momento certo. Não despeje tudo, não entregue tudo. E cuidado com a tua língua, até onde ela vai, para você não se arrepender depois, tá bom? Ficamos por aqui por mais esse estudo fantástico aqui dos provérbios e amanhã a gente vai vir terminando esse capítulo 29, tá bom? No próximo episódio. Um beijo no coração, muita luz, muita paz para vocês, paz e bem e até mais. Jesus abençoe.